Hoje nós vamos falar sobre o método VCC, visão, coragem, competência. Isso é condição sine qua non para que você tenha o seu milhão. Sem isso, dificilmente você vai chegar em algum lugar. É disso que nós vamos falar hoje. Eu sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz, transferindo experiências para você empreender melhor. O primeiro ponto que nós vamos falar hoje é sobre visão. Visão é algo extraordinário e muitas vezes você, empreendedor, sai trabalhando, sai fazendo as coisas, mas você não sabe nem para onde você quer ir e nem como você quer ir. A visão é esse norte que te dá exatamente como eu vou andar, para onde eu vou andar, para saber exatamente o que eu tenho que fazer. Eu gosto muito de uma passagem bíblica que está registrada em Gênesis 13, quando Deus coloca Moisés sobre o monte e ele fala assim: olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo que vê eu vou te dar. Deus prometeu dar a ele as terras que ele via. Deus não prometeu dar a ele as terras que ele não via, mas aquelas que ele via, ele iria receber. No mundo atual, no empreendimento, não é nada diferente. Você dificilmente vai alcançar aquilo que você não viu. Você vai cair lá por acidente. Não, não é assim. As coisas têm que ser primeiramente vistas, depois executar em cima daquilo que eu vi. Na minha experiência, quando eu comecei, uma das coisas que vi foi que não havia roupa masculina de tricô leve. Todo mundo que falava de tricô, por exemplo, falava logo de uma blusa de tricô, uma manga longa de tricô. E por causa dessa visão, foi um dos melhores momentos da minha empresa quando eu investi em tricô leve, manga curta, porque nós moramos no Brasil. O Brasil é um país tropical. Mas foi uma ideia que deu muito certo. Evidentemente, como toda ideia, dá certo no momento, depois deixa de dar certo. Mas como eu fui um dos pioneiros, se não um pioneiro nessa linha de fazer um tricô leve, chegou um momento que em Monte Sião, que é uma cidade aqui no Brasil que faz muito tricô, havia 6 empresas trabalhando exclusivamente para mim, para eu distribuir o quê? Camiseta, manga curta de tricô. Isso realmente foi algo que me deu um grande upgrade e que veio fruto de uma visão. Eu olhei, vi essa oportunidade e trabalhei. Outra situação também, eu ainda estava lá na metade dos meus negócios, na metade da minha carreira como empreendedor. Eu pensava, quando eu fizer 50 anos eu quero parar de trabalhar. Na verdade eu não tive coragem de parar de trabalhar aos meus 50, mas eu tive uma visão. O que eu faço para ter uma boa renda e viver muito bem, não trabalhando ou trabalhando muito pouco? Eu investi na área de seringueira, produção de borracha natural. Plantei quase 500 mil árvores de seringueira. É um investimento extremamente caro. Talvez na área agrícola seja um dos empreendimentos mais caros para se montar, para se fazer. Mas até hoje ainda é um empreendimento de maior rentabilidade, ou melhor, não rentabilidade, mas de maior renda. Por quê? Justamente por ser um empreendimento caro, que leva muitos anos para você obter resultado. Claro que o resultado, por menor que seja, e hoje nós estamos passando um preço muito baixo, essa commodity de borracha está muito baixa, mas mesmo assim ainda é superior ao rendimento das coisas agrícolas que são commodities. Isso também é fruto de ter uma visão e você trabalhar em função daquela visão. Eu cheguei aos meus 50, um pouco mais hoje, mas já com a tranquilidade de ter uma renda que há quase 20 anos atrás eu projetei em ter. Por isso a visão é algo que te norteia, é algo que te dá uma direção e você não trabalha de acordo com o vendaval, de acordo com um empurra para lá, um empurra para cá. Você sabe aonde você quer chegar. E outro detalhe com respeito à visão. Você observa que quanto mais alto você sobe, mais longe você vê. E visão não é algo que você obtém simplesmente no teu dia a dia, no teu escritório, no balcão da sua loja ou no chão de fábrica da sua indústria. Não. Esse é um ambiente que normalmente não propicia você ter visão nenhuma, até pelo sufoco e da pressão do trabalho do dia a dia. Visão você tem que realmente parar, subir, e isso não fisicamente, mas você tem que perceber que você consegue dali para frente olhar de cima para baixo. Você tem que sair da pressão do dia a dia. Você tem que sair da pressão
daquilo que é horizontal, tipo ter um voo de águia. Quando você sai, para e olha, calmo, tranquilo, você estabelece, ponto, eu quero chegar ali. E se você estabelece, eu quero chegar ali, agora eu tenho que estabelecer como eu vou chegar ali. E você vai trabalhar em cima desse como você vai chegar ali. Evidentemente que muitas coisas que você pensava você não vai concretizar, isso é perfeitamente natural, mas você sabe aonde você quer ir. O que eu vejo hoje entre muitos empreendedores é que trabalham demasiado, um pouco perdido, sem norte, sem saber aonde você quer ir. E esse estabelecer o meu objetivo, a visão que eu tenho de onde e como, presta bem atenção, isso é muito importante. Onde eu quero chegar e como eu quero chegar. E estabelecer um planejamento sobre isso, isso vai te dar segurança, confiança para você tocar o seu negócio. O outro ponto bastante importante é coragem. E a coragem tem tudo a ver com a visão. Porque se você tem visão, mas não tem a coragem para colocar em prática a visão que você teve, de nada vai adiantar. Eu me lembro, por exemplo, um vídeo que eu assisti do CEO do China Inbox, que ele dizia que numa das feiras que ele estava, um sujeito chegou a ele e falou: rapaz, uma vez eu fui nos Estados Unidos e vi uma empresa do tipo da sua. E eu pensei, eu vou fazer isso, mas ele não fez. Aí o CEO falava o seguinte: você não fez e eu fiz. A diferença é que eu tive sucesso porque eu fiz aquilo que eu vi. E você não obteve o sucesso porque não teve coragem de fazer o que eu fiz. Em outras palavras, a visão sem a coragem fica utópica. Você não vai a lugar nenhum. Houve um momento da minha vida, agora falando de mim, eu tinha apenas 2 lojas. Estava começando a vida, isso começo dos anos 90. E eu tive uma visão de que o bordado eletrônico poderia ser um negócio interessante, porque naquela época, no começo dos anos 90, os bordados, as roupas bordadas eram tudo feito manualmente. E lançaram umas máquinas eletrônicas. Nós estamos falando do começo dos anos 90. E eu pensei, puxa, se eu agregasse bastante bordado na minha roupa, ninguém tem esse costume, é um negócio novo, é um bordado muito bem feito. Hoje é comum, mas nós estamos falando de início dos anos 90. Eu pensei, isso pode me trazer muito sucesso na minha fábrica. Eu tinha 2 lojas e uma pequena fábrica. Uma pequena, mas pequena mesmo. Algo em torno de 5, meia dúzia de funcionários. O que eu fiz? Eu vendi uma das lojas, porque a minha visão era que eu iria prosperar com fábrica e não com loja. Eu vendi uma das minhas lojas, peguei todo o dinheiro da venda daquela loja e comprei a tão falada máquina eletrônica de bordar. Era uma situação difícil de decidir, porque afinal de contas, trocar uma loja bem estabelecida, num lugar bem localizada, por uma única máquina, você tem que ter coragem. Mas eu tinha uma visão, que aquilo era algo diferente. E no mundo dos negócios você tem que ter um diferencial. E vou dizer uma coisa a você, foi a melhor coisa que eu fiz. Deu um baita, um tremendo upgrade na minha empresa, porque no estado de São Paulo, na época, no interior do estado de São Paulo, uma pessoa só tinha essa máquina. Eu fui o segundo a obter essa máquina no interior do estado de São Paulo. E, consequentemente, eu comecei a abusar dos bordados que eu fazia na minha roupa, porque era eletrônico, qualquer coisa que você fizesse dava certo. Mas, pense bem, não era fácil, tem que ter coragem. Você trocar uma loja para uma máquina não menos do que 3 metros de comprimento, você precisa ter coragem. Mas a minha visão era, isso vai me trazer um upgrade. E com certeza, 1 ano depois ou 2 anos depois, eu tinha dinheiro para comprar, acho que 2, 3, 4 lojas daquela que eu tinha, com a quantidade de faturamento que agregou a minha empresa em função dessa máquina. Por isso que a coragem, ela é importante. E vou dizer mais, coragem não é falta de medo, não. Eu tenho medo, quando eu fiz isso eu tinha medo. Todo mundo tem medo. Coragem é o oposto de covardia, não de medo. Quando você tem coragem, você diz não à covardia, mas medo você tem, só que você enfrenta o medo. Eu tive medo de fazer esse investimento, mas eu enfrentei e obtive um resultado maravilhoso. O terceiro e último aspecto do VCC é a competência. E a competência, ninguém nasce com ela. Não é algo que você nasce e já é competente.
A competência se adquire. A competência é algo que demanda esforço, dedicação, até um dia você se tornar competente naquele aspecto da sua vida. A verdade é que muita gente quer estar no palco, muita gente quer colocar a sapatilha de balé, mas ninguém quer ensaiar. Esse é o grande problema. E o que faz uma boa apresentação é o ensaio. E vamos falar um pouquinho desse ensaio. Eu vou contar da minha experiência. A primeira coisa que eu decidi fazer, muito lá atrás, foi ler muitos livros com respeito à administração de empresa. Eu tinha uma visão, o que eu queria fazer com a minha empresa, eu tive coragem de implantar as coisas, mas eu não podia fazer isso de qualquer maneira. Tem que ter um pouco de sabedoria, tem que ter um pouco de prudência, e guarda essa palavra. Então, o que eu fiz foi ler. Eu li muitos livros. E é engraçado que quando você lê aquele assunto que você quer, quando você se torna um autodidata, isso produz muito mais resultado do que qualquer faculdade do mundo. Não que eu não tenha formação universitária, eu também tenho formação universitária. Mas o ponto que eu queria dedicar, que eu queria me aprofundar, eu lia livros em muito curto espaço de tempo com respeito à administração. Foi assim que eu aprendi a fazer fluxo de caixa, foi assim que eu aprendi a fazer DRE, foi assim que eu aprendi uma série de práticas que eu aplico na minha empresa hoje, lendo, estudando. Hoje você está aqui me ouvindo, você está aprendendo comigo, aprendendo com comportamentos, aprendendo com experiências. Logo mais eu vou ensinar inclusive coisas práticas da empresa. É isso que você tem que fazer. Não vai fazer as coisas desprovidas de ferramenta. Muito pelo contrário, você tem que se prover com ferramentas adequadas. Além de estudar, de ler livro, você também tem que praticar, tem que aprender a fazer as coisas. Eu, por exemplo, algumas das máquinas, alguns dos setores da minha empresa, eu aprendi como é que faz aquilo. Não que eu algum dia tivesse que trabalhar naquele setor produzindo aquilo. Na verdade, eu nunca fiz isso. Até porque eu não tenho muita afinidade do trabalho de operação, fazer o operacional em chão de fábrica. Mas eu aprendi a fazer para que eu pudesse entender melhor se o meu empregado está querendo me enganar ou não, se o meu empregado está produzindo bem ou não. Então, a máquina que ele usa, eu quero entender como é que funciona isso, o que ela produz, como ela faz, que jeito que tem que produzir. Competência é algo que você busca. Busca cursos técnicos, busca estudo, busca inclusive cursos universitários. Hoje, existe um problema muito sério, tem muita gente fazendo faculdade, achando que vai pegar o diploma da faculdade e vai trabalhar na área. E surpreendentemente, a grande maioria dos estudantes que fazem faculdade hoje não estão conseguindo trabalhar na área, porque o mercado está saturado. A universidade hoje, sabe para que ela serve? Para o empreendedor especialmente? Justamente para te dar competência daquilo que você vai fazer, que não necessariamente é a área da sua faculdade, mas é válida. Válida para quê? Para te gerar competência, para te gerar conhecimento, de modo tal que quando você for executar a sua ideia, a sua visão, você executa com prudência. É extremamente importante que você se torne competente buscando saber aquilo que você está fazendo. No próximo vídeo eu vou falar sobre gestão financeira. Uma gestão financeira que nunca te ensinaram. E olha, eu hesitei em falar ou não esse assunto, porque esse é uma das pepitas que eu tive sucesso. Será que eu coloco isso ou não? Mas como a minha intenção é deixar um legado, deixar um registro do que a vida me ensinou, eu vou abrir esse grande segredo para você. Apesar de ser grande, é simples, mas é um tremendo segredo que vai te dar uma confiança extraordinária para que você conduza a sua empresa. Só que para isso, para me estimular, para a gente continuar com tudo isso, não esqueça, faça a sua inscrição no canal, deixe os seus comentários e as suas perguntas que vai nos ajudar a novos vídeos para você.